assistam, por favor, esse vídeo até o fim. Não deixem de assistir tudo e ir até o fim, porque eu tenho um convite para vocês. Um convite muito importante e sério, que merece ser feito ao senhor e à senhora. Veja até o fim, por favor. Bem, literalmente o mundo todo é afrontado, assustado e atônito diante da tal guerra comercial. Todos nós ouvimos falar nisso. Não sei se todos nós sabemos de que isso se trata, mas é algo extremamente sério e importante nos acontecimentos econômicos que redundam socialmente com relação à saúde, à alimentação, ao clima, à educação, ao desenvolvimento dos povos. A coisa é feia e o fenômeno é grande, gigantesco. Mas o que é isso? O que é essa coisa assim que tem aparência, que tem a cadência, os ruídos, as faíscas das narinas, os passos de um monstro que caminha sobre toda a humanidade e que atropela cada um de nós? O que monstro é esse? Que bicho é esse? Esse monstro que já tem as pernas carcomidas, embora grossas, bem alimentadas para sustentar esta monstruosidade, já perde os pedaços, já cheira mal, já não só assusta, mas causa mal-estar pelo odor que infesta o ambiente todo, não somente o ar, mas tudo. Que monstro é este? Dos chifres grandes, fortes, que uma vez o monstro movimentado pode cravar e vem fincando há em torno de 200 anos, pouco mais, a humanidade inteira. Que monstro é este que se mostra um pouco combalido, um pouco tonto, um pouco sem saber o rumo a seguir, embora as suas chamas, as chamas que saem por sua boca, pelas suas ventas, por seus olhos ameaçadoras, esse monstro, o que é ele, hein? Ele não é somente Donald Trump, ele não é somente Elon Musk, ele não é somente da Amazon, do Google, ele não é somente o sistema financeiro, a Wall Street, que é a Faria Lima lá dos Estados Unidos. Esse monstro não é somente o que ocorre nas bolsas de valores. Esse monstro é tudo isso e muito mais, juntando com a indústria da guerra, com a indústria de armamento, com treinamento militar, com as forças militares distribuídas por todo o planeta para nos ameaçar, com a crise climática causada por esse monstro que ameaça a extinção de todas as espécies, inclusive a humana. Esse monstro é tudo isso. Isso se chama capitalismo. O bicho vai mal das pernas. O bicho não para mais com o seu desarranjo intestinal, econômico, com a sua diarreia colocada sobre toda a humanidade. O bicho não para mais. Porém, esse bicho que
cai, essa monstruosidade que assusta, causará ainda muito dano, muitos danos, muitos males. Porque não há monstro que, uma vez em processo estertor, em processo de morte, que ao cair não cause mortes a tantos outros que ficarem por debaixo dele. Então, é isso que ocorre. O capitalismo está na UTI. E mais do que na UTI, ele já é visto em algumas de suas partes entre a UTI e o velório. O capitalismo está num processo de velório. E esse processo crítico, sobre o qual já falei aqui, e que agora tem novas demonstrações, esse processo, essa crise do capitalismo, revela duas faces do monstro. Por um lado, vem mostrando as farsas que isto significava, que o monstro significava, que o monstro escondia debaixo das patas, debaixo das suas axilas, do seu pescoço, nas suas glândulas, e que agora começa a aparecer. Por exemplo, trabalhadores e trabalhadoras acordaram de sexta para sábado com a notícia de que as suas aposentadorias, os seus salários esboroavam ao ar e que todos os velhinhos e as velhinhas corriam riscos de passar fome. Por que isso? Porque o monstro nunca declarou de que os salários dos trabalhadores e das trabalhadoras, seja na condição de trabalhadores em estatais e trabalhadores das empresas privadas, esses trabalhadores e essas trabalhadoras tinham seus salários de aposentadoria vinculados à Bolsa de Valores ou às bolsas de valores. Portanto, os salários dos trabalhadores e trabalhadoras, isto o monstro na sua queda agora demonstra, joga na cara de que os salários não eram seguros pelo governo, não eram seguros pelo Estado, não eram cuidados pelo Estado estadunidense, que é uma das coisas mais bagunçadas que existe no planeta, mas pelo mercado. E o mercado é isso aí. O seu grande interesse é usar tudo que pode do movimento financeiro, do acúmulo de capital, do rentismo, para engordar as contas dos capitalistas. E numa hora em que a bolsa se esvazia com a guerra comercial, porque essa guerra comercial acaba sendo um outro tiro contra si mesmo, contra o próprio monstro, que o monstro tenta atirar nos outros, mas acaba se ferindo, produz inflação. Porque os países que são taxados tornam seus produtos mais caros nos Estados Unidos e a população tem que pagar mais pelo que consomem. Então isso gera inflação. E gerando inflação, exige mais salário. Exigindo mais salário, se descobre que os aposentados e aposentadas não têm nenhum amparo salarial. É isso que ocorre lá. É isso que vem acontecer. Os Estados Unidos quebram, estão em processo de quebradura. Tudo começa a quebrar lá. Trump com aquela cara feia, com aquela cara de bandido, com aquela cara de monstro ameaçador, e ele não é um monstro, ele é apenas a cara do monstro, é a cara que se pode ver. Trump, então, na verdade, se torna parte desta engrenagem do monstro que pisa em todo o mundo, inclusive seus trabalhadores e trabalhadoras aposentados. O monstro também revelou, com a sua queda,
nos Estados Unidos que os trabalhadores e trabalhadoras do Estado americano começam a ser expulsos, começam a ser demitidos da área da educação, demitidos dos hospitais, demitidos da área de saúde, do Ministério da Saúde, começam a ser demitidos, e com isso os serviços públicos caem na apresentação dos serviços, na entrega dos serviços à população. Mais crise. E aí redunda na segunda coisa que eu quero vir, mas que eu quero sistematizar aqui, que é o outro lado. É que quem é prejudicado, os velhinhos e as velhinhas. Aqui durante a ditadura se dizia que quem mantinha a Bolsa de Valores no Brasil eram os velhinhos e as velhinhas aposentadas dos Estados Unidos que investiam aqui e de vez em quando trocavam daqui para outra, mais rentável, para cá e para lá. E aqui, quando a Bolsa entrava em crise, é porque os velhinhos tinham tirado o seu dinheiro. Agora isso acontece nos Estados Unidos. Então, os trabalhadores e as trabalhadoras, tanto os aposentados e as aposentadas, como os da ativa, hoje se mobilizam as massas, como todos nós vimos, até mesmo na mídia colonizada. Os trabalhadores saem para as ruas, inclusive aqueles que votaram no Trump, que aplaudiram o Trump, que choraram quando ele levou aquele tirinho numa das orelhas, com toda aquela chantagem, que o apoiaram mesmo com os crimes que ele cometeu contra a justiça americana, agora se mobilizam contra, foram para as ruas, porque se mexeu em algo mais sensível do ser humano, que é sua sobrevivência, é a sua economia popular, que normalmente as pessoas chamam de mexeu no seu bolso. Então a classe trabalhadora começa a se mobilizar. Então isso, amarrando esses dois lados, um monstro que cai de apodrecido, porque esse sistema não se sustenta mais no mundo. A humanidade está cansada do capitalismo. A humanidade se cansou da exploração. A humanidade se cansou de ser roubada. E os ladrões verdadeiros não conseguem mais se esconder. Então, aí vem aquele princípio, o princípio da crise revolucionária, que consiste em os de cima não conseguem mais governar os de baixo, e os de baixo não querem mais ser governados pelos de cima. Os de baixo muitas vezes se revoltam equivocadamente, mas se revoltam. Escolhem aqueles que não são do sistema e acabam engordando o sistema, mas se revoltam. E o que se vê nos Estados Unidos e no mundo todo, não somente lá, mas na Europa, no mundo, são mobilizações e mobilizações contra o imperialismo internacional, pedindo que o governo estadunidense, que os Estados Unidos, que a cabeça do império pare de roubar, para tapar os buracos da sua crise, tapar as necessidades que foram criadas, para acalmar a revolta popular. Vive-se uma crise revolucionária. E esta crise revolucionária só tende a crescer. Haverá momentos de aparente tranquilidade, aparente paz, mas ela tende agora a ganhar corpo cada vez mais para a mudança que o mundo precisa e a mudança que o mundo começa a empreender. Mesmo que esta mudança não seja clara, mesmo que os revoltados e as revoltadas nas ruas, rebeldes, xingando, não entendam bem o que é isso e em que isso redundará. Mas a revolta toma conta de todo mundo. O que eles sofrem lá, nós já sofremos aqui. Sofremos aqui uma coisa chamada mensalão, que foi criada por eles lá nos Estados Unidos. Outra coisa chamada Lava Jato, que foi um grande golpe, um golpe pesado, que produziu
a queda depois, logo a seguir, da presidenta Dilma Rousseff, e não só a queda da presidenta Dilma Rousseff, mas o enfraquecimento da democracia, mesmo que burguesa, mesmo que social-democrata, mesmo que pálida, mas é a que tínhamos. Isso tudo foi derrubado aqui. E depois a posse do vampirão, tudo parte da crise que eles criaram aqui para nós. Nós já experimentamos tudo isso. A posse do vampirão, com toda aquela degradação e devastação dos direitos mínimos da classe trabalhadora, os direitos mínimos que fizeram tanto mal, tanta matança, tanto desemprego, tanto quebra-quebra de empresas e desqualificação do trabalho. E depois a posse do bandido, a posse do falante de um inglês que nem mesmo ele entende o que fala, a posse do bandido, a posse do Covid, a posse do amigo das cadeiras e dos túmulos, e o desgoverno produzido por ele. Tudo isso, fruto disso que se vê nos Estados Unidos agora. E no mundo, a crise do monstro. E que tente, ainda aqui no Brasil, se demonstrar de outras formas, como por exemplo a crise que tenta ser produzida agora com as pesquisas que são do mercado financeiro, são da Faria Lima, as pesquisas que são feitas por eles e jogadas a público para desgastar o Estado brasileiro, desgastar o programa de governo do governo do Brasil, desgastar o governo brasileiro, desgastar isso que minimamente nós conquistamos, que é o direito de lutar. E outros problemas que virão, né, que decorrerão dessa queda monstruosa do monstro, do fantasma, do terror, do capitalismo em decadência. É isso, meu amigo, minha amiga. Nós já sofremos isso e sofreremos ainda algumas consequências. E não temos outro caminho, não temos outro ponto a chegar a não ser a substituição do capitalismo, que não cairá sozinho, não será substituído assim de forma voluntária, de forma natural, mas tem que ser, essa substituição tem que ser construída. Então, eu faço uma pausazinha aqui e logo a seguir eu faço um convite para vocês. Convite que eu reputo como importante. Olha, esse convite é para o senhor e para a senhora que participa convictamente de alguma instituição religiosa, seja no chamado ambiente eclesial, cristão, como católico romano, católicos de outras igrejas, Igreja Católica Brasileira, igrejas ortodoxas, anglicanas, etc. Quais forem católicos, sem problema nenhum. Pessoas das igrejas pentecostais, ao senhor e a senhora que é pentecostal, que é carismático, carismática, que é de renovação carismática, que é gospel, qualquer que seja a sua experiência, respeitada por mim e pelo que proporei agora. O senhor e a senhora que é de religiões afrodescendentes, Umbanda, Axé, religiões de origens africanas puramente, Candomblé, os senhores e as senhoras que são judeus, não judeus sionistas, não judeus nazistas, mas judeus democráticos, os senhores e as senhoras que são islâmicas, os senhores e as senhoras que são budistas, são convidados a vir integrar um movimento de trabalhadores e trabalhadoras que atuam, que vivem experiências religiosas relevantes para si, para suas vidas, suas famílias, suas comunidades, para que entrem em contato comigo. Contatem comigo. O contato deve ser feito pelo WhatsApp. As pessoas se identificando, se referindo a essa conclamação que eu faço aqui. Entre em contato comigo e nós estamos organizando, reunindo, estudando, trabalhando e
acima de tudo, nos preparando para agir, para atuar, porque o que vem aí merece que nós nos antecipemos, que nós nos preparemos, preparar. Para andar, precisamos parar para nos qualificarmos, para afiar os nossos machados, afiarmos as nossas enxadas, simbolicamente para nos qualificarmos para enfrentar o que vem por aí. Entre em contato comigo. O número do meu WhatsApp, o número do meu telefone é público, está no Facebook, né? Vocês podem acessar TVCP12 Dom Orvantil e vocês encontrarão ali no perfil o número do meu telefone e do WhatsApp. Por favor, entre em contato, falem de sua disposição, se identifiquem, porque o trabalho é sério, é importante, embora ele seja muito carregado de alegria e de compaixão. Bem, muita gente já está aqui, muita gente já assume a frente, muita gente já luta e já se prepara ainda mais para a luta. Venha, porque esta é a hora necessária e a hora boa dessa aglomeração, desta reunificação, desta congregação de pessoas que lutam e que lutarão agora de forma clara, com metas, com tática, com estratégias claras para substituirmos esse modelo que aí está a nos desgraçar. Revolução, justiça e paz. Venceremos.